chegamos a um ponto de simplesmente dizer que o Supremo Tribunal Federal acabou. A Malu Gaspar, que se auto-intitula como análise de informações exclusiva sobre a política e a economia, traz simplesmente a maior bomba de todos os tempos. E agora eu tenho certeza que você vai no comentário e você vai dizer: Alberto, agora essa bomba explodiu. Com essa jornalista, Malu Gaspar, que ela resolveu colocar a boca no mundo e tá entregando tudo. Eu vou contar uma coisa pra você que tá bem nos bastidores. Essa mulher aqui, dentro da Rede Globo, ela não teria costa quente pra falar o que tá falando se ela não tivesse uma força muito maior por trás dela. Estão dizendo, escuta o que eu tô te falando, porque eu leio muito e eu vou atrás, que essa mulher tem um apoio de nada mais, nada menos do que o FBI. O FBI. E que tem muita coisa pra ser colocado. Essa matéria, eu achei, quando eu li ela agora há pouco, eu achei que ela ia ser retirada do ar. Mas ela tá aqui e eu vou ler, que de repente se tirar pelo menos fica salva no vídeo. Olha como que ela começa essa notícia. A maior parte do Brasil passou o carnaval pensando no que fazer na folga, na programação dos blocos da sua cidade ou na classificação das escolas de samba no Sapucaí. No Supremo Tribunal Federal, foram dias tensos, sem trégua. Os ministros ainda nem tinham digerido o trauma provocado pela reunião secreta que obrigaram a Dias Toffoli a deixar a relatoria do caso do Banco Master, quando Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal batesse a porta de 4 servidores da Receita Federal e do Serpo em plena terça-feira gorda, numa operação para combater o possível vazamento indevido de dados sigilosos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República e de seus familiares. Em tese, Moraes defendeu o tribunal, portanto era de esperar que a operação fosse bem recebida por seus pares. Na prática, não foi bem assim. Mesmo que costumam apoiar as investidas que incomodaram por não terem sido avisados que ele mandara a Receita Federal averiguar se houve acesso ilegal de dados de mais 100 pessoas, entre ministros e seus parentes, se havia suspeita de violação porque Moraes não avisou eles antes. O mais arredio passaram a suspeitar de que o ministro incluíra toda essa gente na apuração para disfarçar o seu objetivo real. Descobrir se alguém havia aberto a declaração de imposto de renda da sua mulher, Viviane, e vazado informações a jornalistas. Ou pior, que buscasse informações para se proteger do avanço das investigações. Afinal, não se sabe ao certo o que o celular do Daniel Vorcaro ainda guarda sobre ele. E Moraes até agora não explicou para que, afinal, serviu o contrato de 130 milhões do Banco Master ao escritório de Viviane. Toda essa reação demonstra não só o tamanho do buraco que o caso Master jogou ao Supremo, mas também quão profundo se tornou o fosso entre o tribunal e a sociedade. As falas dos ministros na reunião secreta de que decidiu pelo afastamento do Dias Toffoli são sintomáticas. Em vez de discutir a essência do problema que o colocou naquela situação, a descoberta de uma pilha de indícios de que Toffoli e Vorcaro tinham uma relação promíscua e uma negociação mal explicada de 35 milhões. Os ministros passaram a maior parte do tempo espinafrando a PF e especulando razões porque o diretor Adnei Rodrigues havia apresentado um relatório sobre o assunto ao STF. Pelo jeito, para os Supremos seguir o que a lei manda e comunicar a descoberta de indício de crime a quem de direito não era motivo suficiente. Mas as falas mais enfáticas, Flávio Dino classificou o documento da PF como lixo jurídico. Este problema é político. Um ministro pegou uma causa bilionária de 55 bilhões em um negócio dele, lá no fundo de 16 milhões, seria o problema do país. É óbvio que esse não é o problema do país. Isso é para encobrir interesses de grande empresário. Tanta convicção sobre eventuais motivações extra-autos revelam muito mais sobre o STF e sobre o relatório que ninguém, nem o Toffoli, contestou publicamente. O mesmo se pode dizer sobre a descrição da reunião publicada pelo site Poder 360, ter sido tão precisa que os ministros passaram a suspeitar que tinha sido gravado pelo próprio Dias Toffoli. Em tese, gravar uma reunião secreta do Supremo e vazar à imprensa também configura violação do sigilo funcional.
tanto quanto surrupiar uma declaração de imposto de renda para entregar à jornalista. Mas essa suspeita, nenhum dos ministros fez questão de transformar em investigação. Neste contexto, não deveria ser surpresa Alexandre de Moraes recorrer ao inquérito das fake news para apurar mais um ato de que ele é, ao mesmo tempo, vítima, investigador e juiz. Aberto em 2019 por Toffoli para apurar outra suspeita e violação de sigilo, desta vez suas mulheres advogadas, o inquérito já poderia ter sido encerrado quando o próprio Moraes concluiu não haver mais motivo para continuar a investigação e mandou reintegrar servidores investidos. Ou ainda, quando a então Procuradora-Geral da República pediu seu arquivamento por entender que Moraes desrespeitara o devido processo legal ao trocar a apuração para apurar disseminação fake news sem consultar o Ministério Público. No fundo, a razão por que o inquérito das fake news continua aberto e é usado por Moraes para fazer o que bem entende é a mesma porque Toffoli julgou não haver problema para continuar comandando o caso Master. Pouco importa o que a população esteja contra o Supremo, como diz a Carminúcia, ou que alguns dos seus atos possam ser questionados à luz da Constituição. Ao que parece, consta só aquilo que Dino definiu a tal reunião vazada como STF Futebol Clube. O resto é confete. Brasil, sem